Bom dia, galera, gente fina, dando continuidade aí à nossa caminhada na Matemática E aqui no curso Gaia. Hoje a gente vai trabalhar a aula número 26, onde a gente vai falar de equações algébricas, também conhecidas como equações polinomiais. Bora comigo? Vem! Seguinte, nós temos aqui um polinômio, ok? Um polinômio do quarto grau. Isso aqui é polinômio. Qual é o nome que eu dou para esse x aqui? Para esse x aqui eu chamo ele de variável, não é verdade? Ah, é variável mesmo, né, pessoal? É variável. Por quê? Porque ele pode assumir qualquer valor complexo, é ou não é? X pertence aos complexos. Lembra que polinômios a gente estuda no conjunto dos números complexos, ou seja, reais e imaginários. Ah, qualquer valor que eu posso pôr aqui dentro? Pode pôr qualquer valor para achar o valor numérico desse polinômio. Acontece o seguinte, quando a gente pega este polinômio e iguala ele a zero, x na quarta, menos 3x ao cubo, mais 2x, menos 7, igualamos ele a zero, ele passa a ser chamado de equação algébrica, ou seja, equação polinomial. Ah, Pepe, e o x é variável? Não, o x agora passa a ser chamado do quê? De incógnita, é o que a gente quer descobrir, ok? Ou seja, na verdade, a gente chama ele do quê? De raiz. Por que raiz, Pepe? Porque simplesmente é o valor de x que vai zerar essa equação, que vai tornar realmente essa equação igual a zero. Por isso que, além de raiz, a gente também pode chamar de zero da equação, ok? Ou zeros da equação. A ideia é praticamente a mesma, só que agora o estudo é simplesmente apenas sobre as raízes dessas equações. Então, as equações algébricas, a gente vai estudar exclusivamente o quê? As raízes que essas equações possuem. Então, a interpretação é praticamente inicial, a mesma de polinômios. Você olha o maior expoente que essa equação possui, no caso aqui é 4, que vai indicar para a gente que é uma equação do quê? Do quarto grau. A segunda coisa que você tem que avaliar, e sempre avaliar, meio que instantaneamente, é se essa equação é completa ou é incompleta. A partir do grau dela, você vai ver se vai ter todos os termos com os expoentes decrescentes. Ou seja, se tem x na quarta, se é do quarto grau, para ser completa teria que ter o x ao cubo, o x ao quadrado, o x. Termo independente, tanto faz, né? Como tanto fez, beleza? Ah, legal. Então, olha bem para essa equação. É uma equação completa? Não, porque está faltando o termo em x ao quadrado. Então, essa equação é uma equação o quê? Incompleta. Porque falta o termo x ao quadrado nesse caso aqui, ok? Ah, beleza, Pepe. Outra coisa que a gente já citou aqui, quando falou de polinômios, antecipamos um pouquinho no início de polinômios, é que o grau da equação indica a quantidade de raízes que essa equação possui. Então, essa equação que o Pepe está mostrando para você aqui é uma equação do quarto grau, portanto, ela possui 4 raízes. O quê? Complexas. Podem ser tanto reais quanto imaginárias que vão zerar essa equação, que vão tornar isso aqui verdadeiro. Tudo bem? Ah, legal, Pepe. Então, o número de raízes é o grau da equação, ou o grau da equação indica para a gente a quantidade de raízes que ela possui. Na verdade, isso é chamado como o teorema fundamental da álgebra. Ou seja, se você tem uma equação lá, ax na n mais bx na n menos 1 e assim por diante, é uma equação de grau n, significa que ela vai admitir pelo menos n raízes complexas aí. Pelo menos não é. Com certeza, n raízes complexas dessa equação, ok? Tá, Pepe, e como é que a gente vai estudar equações complexas? Hoje a gente vai trabalhar mais com a ideia da matemática básica, tá? Porque é uma coisa um pouco mais inicial. Mas você pode trabalhar com Brio-Ruffini, a gente vai ver que dá para achar as raízes através de Brio-Ruffini e algumas táticas que a gente tem pela frente, que eu vou citar já, algumas diquinhas que eu vou colocar de imediato, que vai ter nas próximas aulas, né? Mas eu vou colocar de imediato porque vai facilitar a sua vida na resolução dos exercícios da nossa apostila, ok? Quais são as ideias? Vem cá. Primeiro, algo que eu já tinha citado para vocês. Se a soma dos coeficientes da equação, for igual a zero, qual é a conclusão que a gente chega, gente? Que 1
é raiz da equação. Então, torne hábito, ao enxergar uma equação algébrica, a primeira coisa, você vai fazer o quê? Somar os coeficientes. Por quê? Se der zero, você já descobriu uma raiz, e isso vai facilitar, ou pode facilitar muito, a descoberta das outras raízes, ok? Legal. Exemplo, por exemplo, se eu tivesse uma equação desse tipo aqui, ó, 15x ao cubo menos 12x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a zero. De cara, eu posso dizer que essa equação tem uma raiz igual a 1. Ah, Pepe, legal, só deixa eu pegar uma corzinha diferente. Ou seja, se você somar lá 15 com menos 12 dá 3, com menos 2 dá 1, com menos 1 deu 0. Então, com certeza, 1 é raiz dessa equação. Ok? Por quê, Pepe? Porque se você substituir 1 no lugar do x, vai ficar só os coeficientes e vai dar 0. Não é verdade? É verdade. A segunda coisa importante que eu vou antecipar aqui para você é o seguinte. A soma dos coeficientes, de novo, dos coeficientes, dos termos de grau par for igual à soma dos coeficientes dos termos de grau ímpar, qual é a conclusão que a gente chega? Que menos 1 vai ser raiz dessa equação. Ah, Pepe, então menos 1 é raiz da equação. Ah, então eu também posso verificar isso. Sim! Olha um exemplo aqui. Se a gente tivesse lá, por exemplo, 8x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 2x mais 15 igual a 0, ok? Primeira coisa que a gente faz, a gente soma os coeficientes para ver se dá 0. 8 com menos 5 dá 3, com 2 dá 5, com 15 deu 20. Opa, não deu 0. Então eu já sei que 1 não é raiz. Segunda coisa, a soma dos coeficientes de grau par igual à soma dos coeficientes de grau ímpar. Vamos pegar de grau ímpar, já que começa com grau ímpar. 8 e 2. Quanto que dá essa soma aqui, criança esperança? 8 mais 2 deu 10. Ah, legal. Vamos pegar agora os coeficientes de grau par. Menos 5 e 15. Ô, Pepe, rinite. 15 é grau par? É, porque é o termo independente de x. É x elevado a 0. E 0 é par. Ah, então o termo independente é grau par. Sempre. Então, menos 5 com 15 dá quanto também, gente? Dá 10. Opa! A soma dos coeficientes de grau ímpar, 3 e 1, é igual à soma dos coeficientes de grau par, 2 e 0. Ou seja, 10 igual a 10. Qual é a conclusão que a gente chega? Menos 1 é raiz dessa equação. Ah, Pepe, mas por quê? Porque é o seguinte, gente. Se você tem somas iguais dos coeficientes e colocar o menos 1, quando for de grau par, vai ficar positivo aqui o resultado. Concorda comigo? Sim. Se for de grau par, fica positivo. Então fica o quê? Fica igual. Se for de grau ímpar, esse menos 1 vai mudar o sinal, fazendo com que essa soma dos coeficientes dê 0. Ah, então vem daí essa história. Sim. E para terminar, a última diquinha que eu vou dar, antes de a gente partir para os exercícios através da matemática básica, é o seguinte. Se não tiver termo independente de x, não tem termo independente de x. Independente de x. O que vai acontecer? Vamos dar dois exemplos aqui. Primeiro, se eu tivesse lá, olha só, 2x ao quadrado mais x igual a 0. É uma equação do segundo grau, incompleta. Não tem termo independente de x. Não tem. Se eu colocar, dá para colocar alguma coisa em evidência? Quando não tem termo independente de x, a gente consegue colocar o x em evidência, o de menor expoente. No caso aqui é x. X que multiplica 2x mais 1, igual a 0. Uma raiz com certeza vai ser o quê? 0. E a outra, no caso aqui, se você resolver, vai dar menos meio. Ah, legal, Pepe. Agora, isso que estava faltando, só o termo independente de x. Agora, se eu tiver um negócio desse tipo aqui, olha só. 4x ao cubo mais 2x ao quadrado igual a 0. Além de estar faltando o termo independente de x, está faltando o termo
de primeiro grau, x elevado a 1. Ah, o que que acontece? Vamos colocar em evidência. Eu vou colocar em evidência aqui o x ao quadrado, que multiplica então 4x mais 2 igual a 0. X ao quadrado igual a 0. O que significa isso? Que é x vezes x igual a 0. Então eu tenho duas raízes iguais a 0. Ah, Pepe, tô me ligando. E outra raiz aqui que também, coincidentemente, vai dar menos meio. Aí eu pergunto para você o seguinte, qual é a conclusão que a gente chega nesse caso? Se tiver faltando o termo independente de x, uma raiz é 0. Fechou. Se tiver faltando o termo independente de x e o termo de primeiro grau, duas raízes iguais a 0. Se tiver faltando o termo independente de x, o termo de primeiro grau e o termo de segundo grau, três raízes iguais a 0. E assim por diante. Mas tem que ser assim. Primeiro tem que estar faltando o termo independente de x. Depois, o termo independente de x e o do primeiro grau. Depois, o termo independente de x, o do primeiro grau e o do segundo grau. E assim por diante. Não é assim, não tem o termo do segundo grau. Então, não. Para ter uma raiz igual a 0, tem que faltar o termo independente de x. Para ter duas raízes iguais a 0, tem que ser o termo independente e o do primeiro grau. Sempre na ordem. Não vem com o churumela para mim. Ô Pepe, eu vi aqui essa equação, cara, ela é do quinto grau, não tem o termo independente de x. Uma raiz igual a 0. Perfeito. Mas também não tem o termo de terceiro grau. Não interfere. Tem que ser na ordem. Não pode ter o independente, depois o do primeiro grau, depois o do segundo grau, na ordem crescente assim. Bem entendido isso? Então, você consegue identificar quais raízes nulas essa equação vai ter. Bora fazer exercício? Bora fazer exercício. Vem cá, vem com o carequinha. O que diz o nosso exercício número 1? Vamos lendo, né? Pode ficar atento ali ao slide, que eu vou apacando o quadro enquanto a gente lê junto. Ele diz o seguinte, resolver as equações abaixo considerando U igual a C. O que é U igual a C? U é o conjunto universo, C são os complexos. Então, lembrando que equações algébricas ou equações polinomiais admitem raízes também imaginárias, né? Porque a gente trabalha no conjunto dos números complexos, ok? Então, bora resolver? Vem pra cá. Olha o exercício 1, letra A. Ele diz lá pra gente, ó, x ao cubo menos 12x ao quadrado, menos 12x ao quadrado, mais 8x igual a 0. De cara, não tem o termo independente de x, já sei uma raiz qualquer? 0. Mas como é que a gente resolve? Coloca o x em evidência. Vai ficar o quê? X ao cubo dividido por x dá x ao quadrado, menos 12x ao quadrado dividido por x vai dar menos 12x, 8x dividido por x vai dar 8, igual a 0. O primeiro igual a 0, o segundo igual a 0. Primeira raiz, x igual a 0. Segunda raiz, ou segunda e terceira raiz, né? Porque é uma equação de segundo grau. Como é que a gente acha as raízes de uma equação de segundo grau? Mais vale 20 segundos fazendo Bhaskara do que um ano de cursinho, e assim por diante. Vamos ver se a gente consegue trabalhar aqui com soma e produto. Primeiro eu tento, eu não insisto. Dois números que somados dão mais 12 e multiplicados dão 8. Ô Pepe, não veio na cabeça, nem na minha. Então a gente vai ter que fazer Bhaskara. X é igual a menos b, que é 12, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, que vai dar 144, menos 4 vezes 1 vezes 8, que dá 36. Sobre o quê? 2 vezes o a, que é 1, que dá 2. Ou seja, x vai ser igual a 12, mais ou menos raiz quadrada de 108, sobre 2. Tem que decompor o 108, não é verdade? É verdade, professor Pepe. Então isso aqui vai ser x igual a 12, decompondo lá o 108, vai dar, salvo enganos, 6 raiz de 2. 6 raiz de 2 não, 72, 108, eu vou decompor, né? Fazer de cabeça é uma desgraça. Então vamos lá, não estou com cabeça para isso hoje. Então dá por 2, dá 54, dá por 2, dá 27, dá por 3, dá 3, era a raiz de 3. Dá 9, dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. Como a raiz é quadrada, sai de 2 em 2, ou seja, 2 vezes 3, 6 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, simplificando por 2, x vai ser igual a 6 mais ou menos 3 raiz de 3.
Solução do problema. Vamos lá, o que a gente tem? A gente tem o seguinte, 6 menos 0, né? Depois 6 menos 3 raiz de 3, depois 6 mais raiz de 3. Tá aí a solução. Normalmente a gente coloca na ordem o quê? Crescente dos valores. Legal? Ah, legal, prof. Legal. Gente, vamos para a letra B. O que diz a letra B? A letra B diz o seguinte. Olha lá, é uma equação do terceiro grau, só que agora ela está completa. A gente tem lá x ao cubo mais 2x ao quadrado, menos 9x menos 18. Qual é a ideia do PEP quando é uma equação do terceiro grau completa? Agrupamento, tá? Quer partir já para matemática básica? O terceiro grau, antes de sair fazendo outras coisas, lembra sempre do agrupamento. Dá para pôr alguma coisa em evidência aqui? O x ao quadrado, que multiplica o quê? X mais 2. O que dá para pôr em evidência aqui? Um menos 9, ou seja, que vai dar x mais 2 também igual a 0. Agora a gente coloca novamente em evidência o x mais 2, que tem nos dois termos, que multiplica, tira x mais 2 aqui, sobra x ao quadrado, tira x mais 2, tira, que eu quero dizer é simplifica, né? Divide. Sobra menos 9, igual a 0. O primeiro igual a 0, o segundo igual a 0. Então a gente vai ter x mais 2 igual a 0, primeira raiz a gente vai ter x igual a menos 2, depois x ao quadrado menos 9 igual a 0, portanto x ao quadrado igual a 9, o quadrado eu passo para o outro lado em forma de mais ou menos raiz quadrada, que vai dar mais ou menos 3. Na ordem crescente dos valores, a gente vai ter menos 3, menos 2 e 3. Daí a resposta da letra B de bola. Aonde que o Pepe deu uma vaciladinha nessa questão? Vaciladinha o Pepe nem somou os coeficientes. Devia ter somado os coeficientes rapidamente, só para ver se um já era raiz, né? Ah, tem que tornar hábito isso, gente, beleza? Então, a letra C. X ao cubo, de novo, ó, terceiro grau. X ao cubo completa. Menos 5x ao quadrado, menos 5x ao quadrado, mais 4x menos 20 igual a 0. Agora eu não vou vacilar. O que eu vou fazer? Somar os coeficientes. 1 com menos 5 dá menos 4, com 4 deu 0, com menos 20 não deu 0. Então 1 não é raiz. Vamos, a soma dos coeficientes de ordem ímpar. 1 com 4, 5. De ordem par, menos 5, menos 20 não deu igual. Também menos 1 não é raiz. Então vamos para o agrupamento. O que dá para pôr em evidência aqui? X ao quadrado. Divide por x ao quadrado, vai sobrar x menos 5. O que dá para pôr em evidência aqui? O 4. Vai sobrar x, dividido por 4, cada um deles, x menos 5, igual a 0. Agora eu coloco x menos 5 em evidência, que vai multiplicar o quê? Dividido por x menos 5, vai sobrar x ao quadrado, dividido por x menos 5, vai sobrar mais 4, igual a 0. O primeiro igual a 0, o segundo igual a 0. Isso eu só posso fazer quando for igualado a 0. Então eu vou ter lá x menos 5 igual a 0, portanto x vai ser igual a 5. Depois, x ao quadrado mais 4 igual a 0, portanto, x ao quadrado vai ser igual a menos 4, x vai ser igual a mais ou menos raiz de menos 4. Como são números complexos, vai dar o quê, gente boa? Mais ou menos 2i. Ah, então a solução vai ser... Eu coloco agora, como tem números imaginários, eu tenho por hábito colocar primeiro os imaginários e depois os reais. Então, menos 2i, 2i, e 5, que foi a resposta que a gente conseguiu na primeira igualdade a 0. Tudo bem? Legal. Muito rápido? Legal. Letra C de carambola. Quem gosta de carambola? É difícil encontrar alguém que gosta de carambola. Eu gosto de carambola. Então vamos lá. Letra D. O que tem a letra D? Ele pede lá pra gente... x na quinta menos x igual a 0. X na quinta menos x igual a 0. Gente, qual é o grau? Essa equação é a mais legal do exercício, tá? Qual é o grau? Ô professor, isso aí é do quinto grau. Quantas raízes tem que ter? 5 raízes, não é verdade? Aonde que a galera vacila? Eu vou fazer, não copie, tá? Eu vou fazer e vou apagar. A galera vacila no seguinte. Presta atenção.
Ah, não tem termo independente de x, então zero é raiz. Aí o cara vai lá e faz o seguinte, coloca o x em evidência, vai ficar x na quarta, menos 1 igual a zero. Primeiro termo igual a zero, x igual a zero que a gente já tinha visto, depois x na quarta, menos 1 igual a zero. Não é para copiar isso aqui. X na quarta vai ser igual a 1, aí a quarta passa para o outro lado, x vai ser igual a mais ou menos raiz quarta de 1, que dá mais ou menos 1. Quantas raízes deram? Deu 2 raízes aqui, mais uma raiz aqui, que é o x igual a 0, 3 raízes, faltam 2. E aí? E aí, professor, que eu acho que são 2 raízes iguais a 1, 2 raízes... Claro que não, brother. Não dá de fazer assim. Puxa vida, sério, Pepe? Sim. Nesse caso... Ó, são 5 raízes, ok? 3 a gente encontrou, que é o 0, o 1 e o menos 1. Não é verdade? É, mas não são só essas 3 raízes que a gente tem. Tem que ter mais 2. O que a gente vai fazer? Brio-Ruffini. Então vem comigo, presta atenção, olha só. Vamos colocar lá. Tá completo? Não, não tá completo. Então eu vou colocar lá, x na quinta é 1, x na quarta é 0, x ao cubo é 0, x ao quadrado é 0, x é menos 1. Termo independente não precisa pôr. Legal? Legal. Bom, 0 que nem a raiz, eu não vou pôr. Eu vou usar aqui o 1 e o menos 1. Legal? Vou pegar primeiro 1. 1. Abaixo o primeiro. 1 vezes 1 com 0 vai dar 1. 1 vezes 1 com 0 vai dar 1. 1 vezes 1 com 0 vai dar 1. 1 vezes 1 com menos 1, 0. Então, do quinto grau, a gente baixou para que grau? Quarto grau. Legal? Legal. Aí, vamos lá. Vamos pegar o menos 1 agora. Menos 1. Baixo primeiro. Multiplico na horizontal. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Com 1 vai dar 0. Menos 1 vezes 0, 0. Com 1 vai dar 1. Menos 1 vezes 1 dá o quê? Menos 1. Com 1 vai dar 0. Opa, zerou também, Pepe. Zerou também. É ou não é? Ah, Pepe, isso aqui era do quinto grau. Então baixou para o quarto, baixou para o terceiro grau já. Baixou para o terceiro grau já. Beleza? Ah, então tá. O que a gente faz? Pode já baixar o grau. Isso aqui vai ficar x ao cubo. Não tem x ao quadrado. Isso aqui é x. Então vai ficar x ao cubo mais x igual a 0. Uma raiz igual a 0 a gente já sabia. Colocando em evidência, de novo, ó, vai ficar x ao quadrado mais 1 igual a 0. Primeiro igual a 0, segundo igual a 0. O x igual a 0 a gente já tinha visto que ia dar. Agora ficou x ao quadrado mais 1 igual a 0. Deixa o Pepe sair aqui e recolher isso aqui um pouquinho. Enxerga bem aí a tela? Ou seja, x ao quadrado vai ser igual a menos 1. Passa o quadrado para o outro lado em forma de mais ou menos raiz quadrada. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1, que dá quanto, galera? I. Ah, Pepe, tá aí as raízes que estavam faltando. Exatamente isso. Então a solução dessa equação, vou colocar até em vermelho para destacar aqui, vai ser o quê? Menos i, mais i, menos 1, 0 e 1. Tá aí a solução dessa equação. Tudo bem? Então atenção nesses detalhes. Não julgue se são raízes iguais, beleza? Calcule. Beleza? Só vai ser raízes iguais se você tentasse de novo o Brio-Ruffini e desse certo novamente. Legal? Legal. Isso a gente vai falar mais tarde quando falar de multiplicidade de raízes. Bora para o último exercício da nossa aula? Bora, prof. Que é o exercício 2. Olha o que ele diz ali, criança. Fala, Pelvis, vem comigo. O exercício 2 diz o seguinte. Vamos apagar aqui para usar bem legal o quadrão. Legal, legal, legal. Boris Clay. Pegar uma caneta preta que está do outro lado. Ele diz o seguinte. Sabendo que 3 é uma das raízes da equação, então o valor de K é... Ô, gente fina, podia ser um pouco mais difícil, né? Ai, Pepe, não desdenha. Não estou desdenhando. Cara, se um número é a raiz da equação, ao substituir esse número na equação, tem que dar 0. É isso que a gente vai fazer. Ou seja, ele diz que 3 é raiz, x igual a 3 é raiz. É raiz. Vamos substituir o 3 lá na equação. Vai ficar 3 ao cubo. Vou colocar a equação aqui de novo. X ao cubo menos 3x ao quadrado mais kx mais 12 igual a 0. Então vamos lá. 3 no lugar do x vai ficar 3 ao cubo menos 3 vezes no lugar do x, 3 ao quadrado mais k vezes 3 mais 12 igual a 0.
Isso aqui vai ficar 3 ao cubo é 27, 3 ao quadrado é 9, vezes menos 3 dá menos 27, mais 3k mais 12 igual a 0. Esse com esse vai sumir. Passo 12 para o outro lado, eu vou ter lá que 3k vai ser igual a menos 12, portanto o k vai ser igual a menos 4. Resposta do nosso exercício, alternativa correta, letra C de carambola. Ô, gente fina, dá uma olhadinha nesse exercício aqui, ó, que é o exercício 9 da nossa apostila, tá? Vou fazer ele também, porque pouquinho exercício teve ali do em sala. Vamos mandar ver no exercício número 9 da nossa apostila, e aí sim a gente finaliza a nossa aula. Espero que você faça todos os exercícios dessa aula. Por quê, Pepe? Para ficar bem afiado, porque as coisas tendem a se complicar daqui para frente, mas não muito. Equações algébricas é bem legal, gente. Tá? Legal para você que tá ganhando dinheiro com isso. Nada a ver. Ah, legal porque é uma coisa que é legal. Você tem que aceitar que é legal. Então vamos lá. O exercício 9 do AFA, da AFA, né? Associação é ótima, Academia da Força Aérea, né? Academia da Força Aérea, acho que é isso mesmo. Sobre o polinômio a de x expresso pelo determinante, então ele dá lá pra gente a de x, já vou colocar o determinante da matriz, vou colocar já em formato de determinante isso aqui, né? Já vou escrever aqui, ó, det, legal? Que vai ser o quê? x, 1 e 1, depois 1, x, e depois 1 menos 2 e x. Legal? Legal. É correto afirmar que, antes de sair olhando as proposições, vamos achar esse, né, a de x, o determinante aí da matriz. Se o polinômio a de x é expresso pelo determinante, vamos fazer o seguinte, não é o determinante de a de x. Eu vou escrever melhorzinho isso aqui, vou chamar essa matriz de a, e vou dizer que a de x é igual ao determinante de a. Fica muito mais bonito a apresentação. Legal? Legal. Como é que eu resolvo um determinante? Ah, para ver se eu faço... Depois... Ô, brother, eu vou dizer o seguinte. Se você tem essa prática, eu acho massa, eu também uso, mas sabe aquele negócio da tranquilidade, fazer com calma? Cronometre quantos segundos eu levo para repetir duas colunas para a direita, tá? Vamos lá, valendo. X, 1 e 1, 1, x e x. Deu o quê? 5 segundos? Vale a pena jogar fora 5 segundos na hora da prova para garantir o teu resultado final, em vez de fazer correndo as coisas? Para pra pensar, né? Faz com calma. 3 diagonais principais. X vezes x vezes x. X ao cubo. 1 vezes menos 2 vezes 1. Menos 2. 1 vezes 1 vezes x. Mais x. Diagonal secundária sempre trocando o quê? Sempre trocando o sinal. 1 vezes x vezes 1 dá x, troca o sinal, menos x. X vezes menos 2 vezes x dá menos 2x ao quadrado, troca o sinal, mais 2x ao quadrado. 1 vezes x vezes 1 dá x, troca o sinal, menos x. Ok? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser o polinômio a de x. Beleza? Beleza. Ou seja, a de x vai ser igual x ao cubo, não tem com quem somar, então eu repito. Esse menos x com esse mais x aqui eu já elimino a criança. Mais 2x ao quadrado, menos x, menos 2. Aí, achamos o polinômio. Vamos para as proposições. Não possui raízes, a soma de suas raízes é divisível por... Ô, gente fina, vem cá. Vamos achar as raízes. Bora achar as raízes? Bora achar as raízes. O que que acontece? Ah, poderia já ver direto um negócio aqui, né, professor? Bicho, a ideia é montar o problema e analisar. A de x, então, eu posso dizer que vai ser o quê? Vou colocar o x ao quadrado em evidência, vai ficar x ao quadrado que multiplica x mais 2. Vou colocar o menos 1 em evidência, que multiplica x mais 2. E aí eu vou escrever a de x de novo, colocando em evidência o x mais 2. X mais 2 que multiplica o quê? Sobra x ao quadrado ali, dividindo, né? E sobra menos 1 dividindo. Legal, ele falou em raízes, então eu tenho que igualar a zero. X mais 2 que multiplica x ao quadrado menos 1 igual a zero. O primeiro igual a zero, o segundo igual a zero. X mais 2 igual a zero, a gente vai ter uma raiz de x igual a menos 2, ok? Depois, x ao quadrado menos 1 igual a zero. Isolando o x direto, x vai ser igual a mais 1 menos 1.
Quais são as raízes, então? Criança Esperança, -2, -1 e 1. Vamos para as proposições do problema. Não possui raízes comuns a b de x. Gente boa, olha a letra A aqui. b de x, ele está dizendo para a gente que é x ao quadrado menos 1. Se eu igualar a zero, x ao quadrado menos 1 igual a zero, eu vou achar x igual a mais ou menos 1. Não possui raízes comuns. Claro que tem, todas as raízes de b de x são de a de x também, ó, -1 e 1. Proposição A, falsa. Vamos para a proposição B. O que diz a proposição B? Diz o seguinte, não possui raízes imaginárias. Verdadeira. Proposição C. A soma de suas raízes é igual a uma de suas raízes. Vamos somar? Opa, ele é incorreto afirmar. Então é a letra A. A resposta é a letra A. Mas tudo bem, vamos continuar. Letra C. A soma de suas raízes é igual a uma de suas raízes. Se eu somar 1 com -1, dá 0, com -2 deu -2. Deu -2 e é uma das raízes? É, então também é verdadeira. E a letra D é divisível por x mais 2. Se é divisível por x mais 2, gente boa, o que significa? Que x mais 2 é igual a 0, já que é do primeiro grau, teorema do resto, lembra? X vai ser igual a -2. Quando é divisível por um polinômio do primeiro grau, a raiz desse polinômio do primeiro grau também tem que ser raiz do polinômio. -2 também é a raiz do polinômio? É verdadeira. Então a alternativa realmente falsa, letra A. Um grande beijo, um grande abraço, uma ótima semana e até a próxima. Tchau!